Agora vamos falar um pouco sobre volume, tá? O que eu falar aqui sobre volume, né, a definição, a teoria aqui, vai acabar servindo não só para o paralelepípedo, né, que é essa figura aqui, esse sólido, esse recipiente, né, tem a forma de um paralelepípedo, como também para prisma reto, de base quadrada, base triangular, para o cubo, para o cilindro. Vai mudar um pouco a forma da base aí, mas em si, basicamente, é a mesma carinha, mesmo jeitão, tá? Então, eu tenho aqui, né, o meu recipiente. Aqui eu tenho a tampa aqui do meu recipiente, que é um retângulo, assim como aqui embaixo, né, eu também vou ter aqui um retângulo. Opa, vou ter um retângulo aqui embaixo, tá? E aí, para calcular o volume, eu vou achar a área, ou seja, eu vou achar a região aqui ó, dentro do limite das linhas aqui da figura, né? Então eu vou achar a área, tá? Então eu acho a área. Como que eu acho a área de um retângulo? Multiplico comprimento por largura, tá? Multiplico aqui comprimento por largura, eu acho a área. E aí, o volume nada mais é que o quê? É como se eu colocasse inúmeras áreas dessa aqui, inúmeros pedacinhos desse aqui. Aqui, ó, então eu vou colocando inúmeros pedacinhos, e aqui que vai acontecendo? Esses pedacinhos eles vão se amontoando até eu conseguir completar essa medida aqui, né? Até eu completar o sólido o recipiente. Então, ou seja, eu estou enchendo aqui até completar a minha altura. Tá? Então, se eu completei a altura aqui do recipiente, do sólido, eu estou enchendo, né? Eu estou completando a capacidade desse meu recipiente. Então, isso aqui é o volume, tá? É quando eu completo o meu recipiente, o meu sólido aqui, até ele ficar na altura máxima aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, inúmeras áreas, e aí ele vai completando até a altura máxima. Então, ou seja, se eu vou repetir essa mesma área aqui, nessa altura, então é só eu pegar a área da base, né, que aí a área da base pode ser uma figura diferente, pode ser um quadrado, pode ser um triângulo, pode ser um pentágono, pode ser um hexágono, pode ser um, um círculo, tá? Pode ser um quadrado. E aí eu pego a área da base, né, já que eu multipliquei aqui o comprimento pela largura, né? Então já achei essa área. E aí é só multiplicar pela altura, eu acho o volume. Então, o volume, normalmente, vocês vão encontrar como área da base, né? Dependendo da base que eu tenho aí, calcular a área, e depois multiplico pela altura. A altura é essa medida aqui. Tá? Então, aqui nesse caso, para calcular o volume, base é esse retângulo de 9 de comprimento por 7 de largura, vezes a altura, que é 16. Então, multiplicando esses três números, eu tenho volume. Então, 9 vezes 7 é 63. E aí, faço 63 vezes 16. E aí, multiplicando esses dois números, eu obtenho o volume desse paralelepípedo aqui, dessa figura. 63 vezes 16, 1008. 1008 o quê? Como a gente está multiplicando aqui, ó, centímetro por centímetro por centímetro, então é centímetros cúbicos. Se fosse decímetro, decímetro e decímetro, decímetros cúbicos. Metro vezes metro vezes metro, metros cúbicos, tá? Essas unidades são as unidades de capacidade aí, tudo bem? E lembrando sempre que eu tenho que ter a mesma unidade, tá? Quando eu estou fazendo o cálculo do volume, todas as unidades têm que estar, todas as medidas têm que estar na mesma unidade. Então, se eu tenho em centímetro, todas estão em centímetros, ou todas estão em decímetros, ou todas estão em metros, ou todas estão em milímetro, tá? Aqui, normalmente, eles dão um volume em centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, metros cúbicos, e aí pede para transformar em litros, tá? Aqui, ó, um decímetro cúbico, eu sei que vale 1 litro, tá?
1000 centímetros cúbicos, eu também sei que vale o mesmo 1 litro. Então, se eu tenho aqui 1008 centímetros cúbicos, eu tenho pouco mais que 1 litro, né? Posso montar uma regrinha de 3, ou posso fazer uma divisão simples, né? Que aí eu descubro quantos litros eu tenho, né? Eu divido aqui esse centímetros cúbicos por 1000, e eu descubro que o meu volume aqui é de 1,008 litros, né? Uma caixinha de leite, então eu tenho que ter ali pelo menos 1 litro de volume. Tudo bem? Esses 8 aqui mililitros para dar um espacinho ali para conseguir completar realmente o volume. Ou pode ser que essas medidas sejam as medidas externas, né? A medida interna um pouquinho menor, que aí a capacidade realmente é de 1 litro.